E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais uma aula de história, como sempre. E, como sempre também, antes de começar nossas aulas, eu vou começar fazendo um pedido para vocês. Se inscrevam aqui no nosso canal do QI no YouTube, beleza? Curtam esse vídeo e todos os outros, porque isso é muito importante, inclusive para a gente mensurar se vocês estão gostando ou não dos nossos vídeos, beleza? Ative também as notificações, porque a gente sempre está lançando vídeos novos. Se você ativa as notificações, você sempre vai saber quando tem vídeo, beleza? E, por último, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Já disse isso, falo todas as vezes. Nesse momento tem um monte de gente precisando de aulas de qualidade. Se você indicar o canal do QI, eu tenho certeza que essa pessoa ela vai ser bem atendida, tranquilo? Então vamos lá falar para mais uma parte da nossa matéria, que é sobre a administração mineradora. Na última aula, a gente começou falando sobre a economia mineradora, né? A gente viu como que a economia vai se movimentar e como que a coroa portuguesa vai fazer para conseguir controlar essa produção tão rica que é a produção do ouro aqui na região de Minas Gerais. E a gente vai falar hoje mais especificamente sobre os órgãos que são instituídos pela coroa para poder fazer com que essa exploração das minas gere o máximo de lucros possíveis, né? O máximo de riqueza possível para o Reino de Portugal. Maravilha? Então vamos começar aqui pela Intendência das Minas, que nós falamos na última aula, foi criada em 1702 pela coroa portuguesa, mas só vai ser instituída de fato aqui no nosso território de Minas a partir do ano de 1710, isso posteriormente à Guerra dos Emboabas, aquela guerra onde bandeirantes, chamados pelos os bandeirantes e os forasteiros, né, chamados por esses bandeirantes de Emboabas, vão entrar em conflito para ver quem administra esse território. Findada a guerra, a gente tem definido que esses indivíduos que vêm de Portugal, esses emboabas, é que vão estabelecer o controle sobre a região das minas. E essa Intendência das Minas, como a gente já viu, é responsável por controlar a exploração, seja pela estrada real, controlando o fluxo de riquezas que entra e sai de Minas Gerais, quanto pelos impostos régios. Inclusive, esses impostos, gente, eles são uma forma também de controlar o trânsito de riquezas aqui na região de Minas. Vamos dar uma pausa aqui para a gente analisar o panorama da região mineradora. Como eu disse para vocês na última aula, nós temos muitas atividades agora que podem ser desempenhadas não só por homens livres, mas também por escravizados. Quando a gente falar de sociedade mineradora, a gente vai aprofundar um pouco mais nisso, tá? Próxima aula a gente fala mais disso. Mas aqui a gente tem o comércio, muitas vezes, gerando muito mais riqueza do que o próprio ouro. Então é por isso que a coroa portuguesa vai colocar impostos não só sobre a atividade mineradora, mas sobre quase todas as atividades que geram riqueza aqui dentro da região de Minas Gerais. Vamos começar aqui, né, pelo quinto, que é, acho que dentre todos os impostos, o mais famoso de todos. O quinto, que era aplicado sobre qualquer atividade exploratória aqui na região colonial, vai ser, obviamente, também instituído sobre a exploração mineradora. E o quinto é 20% da produção. Uma pessoa extrai, vamos pensar, 100 quilos de ouro, 20% disso, então 20 quilos de ouro que essa pessoa explorou, obrigatoriamente pelo quinto, são da coroa portuguesa. Tranquilo? A gente vai ver que quem produz ouro fica com a menor parte, porque são muitos impostos estabelecidos sobre todas as atividades. Outro imposto importante, que é esse imposto aqui de controle que é estabelecido sobre a estrada real, é a passagem e entrada. Todo comerciante, toda pessoa que estivesse exercendo uma atividade comercial e fosse passar pela estrada real, tinha que pagar uma espécie de pedágio, né? Uma espécie de imposto. Uma espécie não, um imposto que é uma espécie de pedágio para poder transportar suas mercadorias. E se você for entrar em Minas com esses produtos, você também paga imposto. Ou seja, Portugal ganha também dinheiro na exploração desses artigos que abastecem a região de Minas. E os comerciantes que abastecem Minas, os chamados tropeiros, vão se tornar muito ricos. Por mais que paguem impostos sobre suas atividades, eles vão ganhar muito dinheiro. Mas quando a gente falar de sociedade, a gente vai ver o local que esses indivíduos se encontram dentro dessa sociedade, beleza?
Outro imposto importantíssimo é a captação. Captação, como o próprio nome fala, é um imposto pago per capita. A princípio, ele é cobrado por cabeças de escravos que cada senhor pertence. Então, é um imposto que vai acometer, né, que vai ser colocado especialmente sobre quem é dono de data, que a gente vai falar daqui a pouco, beleza? Só que posteriormente a captação ela vai ser estendida para toda a população de Minas. Você tinha que pagar imposto para viver em Minas Gerais, beleza? Outros dois impostos que são criados posteriormente, não são criados logo nesse início, eles são criados lá no século XVIII, XIX, são a finta e a derrama, beleza? A finta é o quê? A finta, gente, é uma meta anual de 100 arrobas anuais, esse valor varia, mas é quase sempre 100 arrobas de ouro que tem que ser enviadas daqui para lá. É uma meta. Na maioria do tempo, Minas Gerais extrapola essa meta, manda mais de 100 arrobas, que são mais ou menos 1.500 quilos de ouro por ano para Portugal. No declínio do ouro é que essa finta ela vai ser interpretada como um problema por essa população de Minas. Porque o não cumprimento da finta passa a implicar na aplicação da derrama, que é o confisco de bens da população de Minas para poder completar essa meta de riqueza a ser enviada para Portugal. Mas isso é papo para outra hora, quando a gente falar de revoltas coloniais, especificamente sobre a Inconfidência Mineira. Beleza pura? Até então, entendemos aqui como que funciona a Intendência das Minas e quais são esses impostos que são estabelecidos sobre essa região mineradora. Tranquilo? Outra coisa que a gente tem que entender também é que a Intendência das Minas ela vai ser responsável por estabelecer aqui um modelo de exploração. Assim como a coroa portuguesa definiu que o produto a ser explorado lá no Nordeste era a cana-de-açúcar, aqui eles também vão definir o seguinte, olha, vamos explorar o ouro e vamos explorar também os metais e as pedras preciosas que estiverem disponíveis. No caso do ouro, vai existir um modelo de exploração definido, certo? Que é o modelo oficial de lavras. Gente, quando a gente fala em modelo de lavra, a gente está falando do modelo de grande exploração. Quem vai ter capacidade de explorar um grande território que vai necessitar também do emprego de muita mão de obra? São os indivíduos que têm mais dinheiro, são os indivíduos que vão conseguir se tornar senhores de datas. Mas como que eu faço para poder me tornar um senhor de data? Eu participo de um leilão, certo? Vamos pensar que nesse quadrinho aqui, ó, a gente tem uma região onde se descobriu ouro. Quem vai ser responsável por definir quem explora cada pedacinho dessa região? A Intendência das Minas, certo? Por meio de leilão, ela vai dizer o seguinte, olha, quem for mais rico leva as partes maiores. Quem for mais rico, como é que essa riqueza é medida? Pelo número de escravos que uma pessoa tem. Se você tem muitos escravos, isso é um sinal de que você tem não só condição financeira, mas também condição prática de explorar um grande território, porque você tem muita mão de obra disponível. É por isso que você vai conseguir pleitear grandes terrenos, beleza? Então, eu participei do leilão, vamos supor que eu sou o cara que mais tem escravos participando desse leilão. Eu vou provavelmente receber essa região aqui. Eu fiz uma legendazinha para a gente ver o seguinte. Geralmente os rios são os principais locais onde se encontra ouro, porque é um ouro de aluvião que a gente falou na última aula, certo? Esses rios aqui, pela incidência de ouro, né? Alguns lugares vão ter mais, outros menos. Se você for muito rico, provavelmente você vai conseguir uma terra maior e com mais incidência de ouro. Se você tem menos escravos e menos dinheiro, provavelmente você vai conseguir explorar o ouro, mas em menor quantidade, beleza? Essa é uma estrutura que faz com que as pessoas que já eram ricas consigam se manter dentro desse grupo dominante. Os senhores de escravos, que em alguns deles, né, em alguns casos, eram senhores de engenho lá no Nordeste, continuam senhores aqui, senhores de datas, certinho? Verdinho, mas ele deixou de ser senhor de engenho? Não, ele continua com a terra dele lá. Só que muitas vezes ele vai empreender uma nova forma de exploração e vai ficar ainda mais rico. Isso não é regra, tá, gente? Isso é uma exceção. Geralmente quem vem para cá explorar tem dinheiro porque veio de Portugal, sacou? É um grande comerciante e esses indivíduos têm dinheiro para poder explorar essas terras. Certinho? Cada
lote de terra desse aqui, gente, é chamado de data. É por isso que eu coloquei aqui que esse indivíduo que explora no modelo de Lavras, ele é um senhor de datas. Data é o nome dado a esse terreno que ele recebe por concessão da coroa portuguesa para explorar. Tranquilo? Mas existe um outro tipo de exploração que são as faiscações. Vamos pensar o seguinte, aqui eu tenho muita incidência de ouro, grande parte desse ouro aqui é de aluvião, só que como eu sou rico, eu tenho dinheiro para poder construir uma estrutura para explorar esse ouro também em Minas, beleza? Ou seja, debaixo da terra. Se eu sou pobre, eu não tenho essa capacidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair procurando uma região onde, teoricamente, ninguém quer explorar ouro por causa da baixa disponibilidade, e eu vou ali explorar pequenas quantidades, certo? Geralmente, quem pratica isso são homens pobres justamente pela impossibilidade de conseguir a concessão do Estado para administrar e explorar uma data, beleza? Então aqui a gente tem esse panorama das formas como Portugal instituiu a exploração e os modelos de exploração e controle dessas riquezas produzidas aqui em Minas Gerais. Beleza pura? Ficamos por aqui, até a nossa próxima aula e um abraço.